Buenas, meus amigos. Pensem comigo o seguinte: minha formação em medicina me faz pensar nas coisas. Com essa história aí de Covid, do SARS-CoV-2, nome do vírus, eu tenho que pensar num agente que chega num determinado ambiente que a gente chama de terreno, e também tenho que pensar como que esta relação entre o agente patogênico e esse terreno se comportam. Só para dar um outro exemplo, imagina um limo. Um limo precisa de um local úmido. Imagina esse limo numa calçada, numa sombra úmida, você pegar esse mesmo limo e colocar num asfalto no sol. Ou seja, aquela estrutura, aquela possibilidade de gerar um limo existe naquela condição e não na outra condição de asfalto quente. Imaginando que numa patologia viral, nós não temos como combater vírus especificamente como um antibiótico mata uma bactéria, ou bloqueia esta bactéria, ou mata ela, enfim. O do HIV faz 40 anos que nós não temos uma vacina. E aí, o que a gente vai fazer? Eu sugiro o seguinte: a gente tem que pensar não só no vírus, como combater o vírus, mas oferecer condições para que uma pessoa se proteja de qualquer que seja o agente que chegue. Especificamente, o dia que nós conseguirmos, ok, pode ser que o dia que chegar a vacina, a gente ainda tenha uma solução para isso. Agora, nós temos que ter uma boa alimentação, uma boa hidratação, a gente tem que ter uma condição energética excelente. O vírus funciona através de uma proteína. Ele é uma proteína, na realidade. E ele precisa se alimentar de certas condições que o ambiente propicia a ele. Então, eu sugiro o seguinte: tratamentos alternativos. Eu não quero dizer que A funciona, B funciona, até porque a gente não tem nenhuma comprovação científica dentro dos métodos utilizados até então. Isso aí é um questionamento que a gente também tem que fazer sobre o método de pesquisa, a forma como a ciência busca uma determinada informação que a gente pode questionar. Eu posso questionar uma terapêutica, eu posso questionar o método utilizado para ter aquela resposta. De qualquer forma, a gente tem que pensar o seguinte: podemos oferecer um terreno diferente para a chegada desse vírus. E como eu tenho trabalhado com uma medicina da alma, uma coisa mais espiritualizada, eu tenho pensado que muitas vezes a gente estando harmonizados do ponto de vista dos nossos chakras, do ponto de vista da nossa energia, nós somos corpo, alma, espírito, mente, nós somos um complexo, nós somos um conjunto e não tem como separar isso. De qualquer maneira, uma pessoa equilibrada energeticamente, né, é uma pessoa que vai enfrentar com uma forma mais fácil, ou seja, com menos riscos de se sair bem ou mal, no caso, né? É uma pessoa que vai ter condições de se resolver melhor essa sua situação de estar exposta ao vírus. Por isso que muita gente não tem quase sintomas, outros têm sintomas gravíssimos, vai da predisposição de cada um, da idiosincrasia de cada ser humano. Mas eu quero dizer que não é só do ponto de vista material. A gente tem que pensar no ponto de vista energético. Como que isso se relaciona? Senão nós vamos ter que dizer o seguinte, que a luz que vem através de energia não vai nos fazer nada, e se a gente ficar exposto a uma queimadura solar, vai sim, vai nos queimar. A gente vai dizer que um som não vai fazer nada, e se botar um copo de cristal dependendo da frequência, ele quebra. A gente vai poder pensar que uma nota musical e uma harmonia musical pode fazer a gente vivenciar certas emoções, em outras pessoas não. Ou seja, eu estou falando de energia, estou falando de ressonância. Então nós temos opções assim de tratamentos, não só de tratamento, desculpa,
de prevenção. As pessoas estão preocupadas em tratar a doença e nós temos que entrar por um lado de combater isso para não deixar chegar numa doença e tentar entrar pelo lado da saúde, manter a saúde mental, manter uma boa alimentação o mais próximo possível. Eu sei que no mundo tem muita gente que não tem condições de ter uma boa moradia, não tem condições de ter uma boa alimentação, não tem condições. Mas eu vou dizer o seguinte: não adianta nada ter essa condição toda e ter uma família desestruturada, né? Uma pessoa que não está em paz consigo mesmo. Então eu diria o seguinte, né? Vamos tentar pensar em corpo, mente, alma, espírito. Nós somos um só. É isso.